Olá, eu sou Mônica Sampaio e este é mais um programa da série Agradabilidade, as coisas boas da vida. E você pode nos acompanhar pelo blog www.agradabilidade.blogspot.com e pode entrar em contato conosco pelo monica.sampaio1@gmail.com. Eu vou falar com você sobre o que está escrito no Salmo 19, versos 7 a 9, sobre a lei soberana. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. A lei de Deus, aquilo que Deus coloca para nós, homens, cumprirmos, é eterno, é absoluto, não muda. A lei do homem, ela muda tanto em termos de cronologia, né, de tempo, o que valeu para uma sociedade há 1000 anos atrás não vale para uma sociedade atual, e como de culturas diferentes no mesmo tempo. Né? Por exemplo, o que vale, o que rege a vida de um povo na Ásia, no interior lá da Ásia, não é o mesmo conjunto de regras que rege a nossa vida aqui no Ocidente, por exemplo. Então, o homem social, o homem como um ser social, ele é regido por um conjunto de regras e normas que o homem escolhe arbitrariamente para seguir, que servem como um guia da sociedade em que ele vive. Acontece que a lei de Deus, ela é superior à lei do homem. Nós temos sim que obedecer às autoridades, pois todas elas foram constituídas por Deus, mas não significa que Deus colocou pessoas infalíveis para legislarem para o povo. E ele até fala que um governo ímpio causa mal ao povo. Quando a pessoa que está governando não é obediente a Deus, o povo vai padecer. Então, isso significa que as autoridades nem sempre estão com Deus e nem sempre Deus está com elas. O que eu quero dizer com isso? Eu vou falar aqui para o povo crente, para o povo evangélico, que tem vivido à base de regras e normas hipócritas, falsas, mentirosas, enganosas, estão coando moscas e engolindo camelos. Eu vou falar sobre a lei do matrimônio. Essa não é a opinião da minha igreja, do meu pastor. É a minha opinião pessoal. Não é para fazer seguidores, mas é para levantar um questionamento. Porque nós precisamos nos comportar como dispenseiros da graça de Deus. O crente não está sabendo viver na liberdade com a qual Cristo o libertou. Então tem que ficar vendo as vestimentas e olha, está com o braço de fora, então o que vai acontecer? Ela vai ser cobiçada. Não pode botar saia acima do joelho, porque o joelho, afinal... Para com isso. Aí nós vemos as mulheres escondidas nas roupas, mas com saltos sensualíssimos. E nós sabemos, mulheres e homens de Deus, que o salto deixa a mulher sensual. Nós vemos igrejas em que
as mulheres não podem usar maquiagem, não podem usar bijuteria, não podem se adornar com brincos, colares, pulseiras e anéis, mas podem botar tiaras brilhantes, cheias de lantejoulas, pedrarias, presilhas, idem, batatinhas, inclusive. Não pode botar um brinco? Isso é hipocrisia, irmão. Sabe, pode botar uma saia longa, mas com uma calcinha super cavada e aí vai balançando lá para frente. Isso não é sensual? Ele está com a saia pelos pés. Vamos parar com isso. Está coando mosca engolindo camelo. No tempo da graça de Deus, é um tempo em que vale o que você pensa, porque o Espírito Santo esquadrinha o nosso coração, o nosso pensamento. Nenhum pensamento é oculto a Ele. Nós estamos vivendo com regras, por exemplo, regras de vestimenta, de cumprimentos, da década de 40, da década de 20, do século passado. E não aprendemos a viver na liberdade com a qual Cristo nos libertou. Não aprendemos a viver na dispensação da graça, que diz que aquilo que a gente pensa é o que é. Se nós pensamos em matar, nós somos homicidas. Se nós pensamos em trair, nós somos adúlteros, no caso dos casados. Só pensar. Então, eu vou propor uma reflexão para que nós, o povo evangélico, façamos uma revisão das nossas regras que levam para dentro da igreja e colocam como doutrina, como evangelho, como doutrina teológica, hábitos e costumes que pertencem apenas à época atual, são relativos ao tempo. Tem igrejas que não permitem que mulher fale, porque o Paulo falou. Só que tem muitas coisas que o Paulo falou, e ele mesmo admite que foi o Paulo que falou. É só você verificar em 1 Coríntios 7, quando ele fala acerca do casamento, e por ele todos ficavam solteiros. Mas Deus diz, não é bom que o homem fique só. Vou lhe fazer uma disjuntora. Salomão, lá em Eclesiastes, disse, é melhor serem dois do que um, que tem melhor paga, que se aquecem na cama em dia de frio. Aí nós vemos que foi a opinião do Paulo. Mas o que acontece? O autor da carta aos Hebreus, no capítulo 5, no finalzinho dele, e no início do capítulo 6, ele fala que, naquela época, a carta foi escrita para os hebreus, para o povo judeu convertido, que estava na época da dispersão da igreja, da perseguição da igreja, eles estavam escondidos em determinados lugares e receberam essa carta. Para quê? Gente, vamos passar a viver com responsabilidade, vamos crescer na graça, para que nós possamos crescer no conhecimento de Deus, na estatura do varão perfeito. E nós ficamos presos às leis dos homens. E eu quero falar sobre duas em específico, que é sobre a do casamento e do divórcio. Há algum tempo atrás, no tempo bíblico, não existia certidão de casamento, não existia casamento civil. Existia o quê? Os pais faziam uma festa e chamavam os amigos e parentes e eles proferiam palavras de bênção sobre o casal. Os pais têm autoridade espiritual dada por Deus. Quem melhor do que o teu pai para abençoar o teu casamento? Então nós temos que rever determinadas coisas. Aí vem a ideia do contrato. Você acha que é um contrato matrimonial que vai fazer com que os cônjuges tenham a responsabilidade um sobre o outro, sobre o compromisso
de serem marido e mulher, o compromisso da constituição da família? Claro que não. Quando eles se uniram e ser povo de Deus e resolveram se unir em matrimônio, Deus já estava abençoando. Não é um contrato que abençoa. E eu ainda vou te falar mais uma coisa. Se fosse um contrato de casamento, por que tantos casamentos estariam desfeitos? Aí a pessoa vem para Cristo. Nós sabemos que na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, as coisas velhas já se passaram, tudo se fez novo, é uma nova criatura. Então todas as decisões do tempo da ignorância não são contadas. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. É daqui para frente, é do dia que você aceitou Jesus para frente. Aí a pessoa está ressurreta, como Lázaro, mas ainda está cheia de atadura. Vamos tirar essas ataduras. São ataduras que nós colocamos. Jesus falou: desatai-o. Vamos tirar essas coisas velhas. Você sabe quem precisa de lei dos homens? De vigilância, porque lei é vigilância, né? Daqui para frente você não pode passar. São as pessoas que não têm um coração obediente a Deus, são os rebeldes. Os magistrados e a lei são para eles, não são para quem é obediente. O Paulo explica isso no capítulo de Romanos 13, quando ele fala sobre a autoridade, sobre a obediência às autoridades. E nós temos a responsabilidade de aprendermos a viver na liberdade de Cristo e em Cristo. A liberdade tenha responsabilidade pelo que você pensa, pelo que você sente, pela maneira como você se comporta, que não seja necessário uma lei reger você. A partir do momento em que você sentiu no seu coração, você e a pessoa que você está namorando, seu noivo, eu não vou colocar aqui os casos dos adolescentes e dos jovens que ainda estão em processo de formação, porque a educação deles compete aos pais. Mas eu estou falando para gente adulta. Você decide se casar com alguém. Você está em Cristo, essa pessoa também. A tua decisão de se casar, de tornar-se esposa dele e ele se tornar seu marido, os torna, na prática, marido e mulher. A tua decisão de constituir uma família com alguém já é executada. Porque senão, então a palavra de Deus vai passar a ter 2 pesos e 2 medidas. Se a pessoa pensou em matar, ela já é um homicida. Se pensou em trair, né, já é um adúltero, no caso da pessoa casada. Se pensou em casar, casado está. Diante de Deus. Toda palavra ociosa que você disser, você vai prestar contas dela. Está na Bíblia. Então, aprenda a não dizer bobagem. Aprenda a não pensar bobagem. Não seja leviano nos seus pensamentos, nas suas intenções, porque todas elas serão julgadas. Isso é estar na liberdade que Cristo nos libertou da lei. Será que é possível que nós... Eu vou falar uma coisa. Quando tem uma parte até que Jesus repreende, Jesus não, é Paulo que repreende, irmãos que estão brigando numa igreja, e ele fala assim: não tem ninguém sábio entre vocês para decidir, vocês precisam levar essa contenda para um juiz iníquo, julgar vocês, uma pessoa de fora da família de Deus?
Tu é uma pessoa de fora da família de Deus que tem que assinar um papel e dizer para mim, é um governo ímpio que tem que dizer para mim que eu estou casado ou não? Será que eu não tenho responsabilidade suficiente perante Deus? Ele é a testemunha principal, se não a única. O Espírito Santo é a minha testemunha, é a tua testemunha do que você está fazendo. Você não precisa de testemunhas assinando um papel, te prendendo, te amarrando, te fazendo... Sabe, eu quero... Por favor, eu não estou aqui tentando criar uma anarquia. Eu estou apenas levantando essa questão e questões como essas para que nós possamos servir a Deus em espírito e em verdade. Olha, tem muitos casais que não são evangélicos, que vivem juntos, respeitando-se mutuamente, porque ele sabe que ela é sua esposa e ela sabe que ele é seu marido, pai dos seus filhos, constituíram família, e não tem um documento assinado, porque eles têm responsabilidade pelo compromisso que eles assumiram diante deles. Será que nós não temos essa responsabilidade, essa condição de sermos responsáveis diante de Deus e diante do nosso irmão? Porque se nós estamos casando, nós não estamos descumprindo a palavra de Deus que fala para a gente não se unir em julgo desigual. Então é o nosso irmão. Será que nós não temos, ou temos que fazer um contrato? É por causa dos bens? Existem leis para proteger os seus bens, que nem precisaria. Então nós precisamos crescer, nós precisamos avançar. Todas essas regrinhas não condizem com um povo eleito, que tem um sacerdócio santo, que ministra diretamente para Deus sem intermediários, a não ser por meio de Jesus Cristo no céu e do Espírito Santo na terra. O que há, gente? Será que a nossa correria para vencer no mundo material está nos cegando? Até quando nós vamos usar antolhos sem olhar para os lados? Nós somos um povo guiado pelo Espírito Santo de Deus. E se nos falta sabedoria para isso, Tiago 1 fala, peça a Deus, que lhe dará, se você tiver fé para pedir. Nós temos que ter responsabilidade pelos nossos atos, não ficar nos firmando em lei dos homens. Nós temos uma lei perfeita, que é a lei de Deus. A lei do Senhor é perfeita, Salmo 19, verso 7. E ela é suficientemente perfeita e boa e adequada e justa para nos alegrar o coração, para nos refrigerar a alma. Eu estou lendo, estou apontando aqui para a tela do meu computador, estou lendo para você. O testemunho do Senhor é fiel. Está escrito. Por que nós não vamos praticar o que está escrito? Nos falta responsabilidade? A lei é um aio, uma babá. Nós não precisamos mais de babá. Nós temos condições de sermos responsáveis por andar em liberdade. Vamos rever essa hipocrisia que está no meio evangélico. Vamos crescer. Tem gente morrendo por causa do evangelho. Você sabia disso? Um missionário foi queimado vivo. Esses dias, nós estamos em dezembro de 2014, onde a igreja do Senhor Jesus é perseguida. Tem um outro missionário, um pastor ex-muçulmano, lá do Sudão, que teve que se refugiar. Ele viu a esposa dele sendo estuprada na frente dele.
os filhos dele apanhando, sendo perseguidos, e ele não negou a fé dele. Que evangelho é esse que nós estamos vivendo? Deus tem uma vida abundante para a gente. Vamos aprender a ser povo de Deus. Vamos tratar o nosso irmão como irmão, Parar com essa competição boba de dentro da igreja, por cargos, por departamento, fofoquinha. Isso não é coisa de gente salva. Não é. Ai, tá usando decote. Ai, tá esse aqui. Ah, tá com ombro de fora. Para com isso! Nós temos que produzir frutos dignos do arrependimento de todas essas obras mortas. Isso é uma boa nova. Arrependei-vos, pois vos é chegado o reino de Deus. Que essa mensagem seja uma mensagem de Feliz Natal. Nasça de novo. Nasça para Cristo. Viva nele. Viva para ele. Para a glória dele. E aí você não vai precisar ficar seguindo leis de homens. Vamos rever. Essa mensagem também é para pastores, para líderes. Quem sou eu? A mesma coisa que você. É só olhar minha sepultura quando eu morrer e a sua. Mesma coisa, mesmo lugar. Não tem diploma. Não tem nada. Eu sou a mesma pessoa que está coberta pelo mesmo sangue que você também está. De Cristo. Em Cristo nós somos um. Não existe judeu, grego, senhor, servo. Porque eu sou evangélico há mais tempo. Antiguidade não é posto. Macho, fêmea não existe. Servo livre não existe. Nós todos somos um. Vamos meditar nisso. Tem um jugo muito pesado sobre o povo de Deus. E o povo de Deus não quer mais isso. Porque o Espírito Santo nos lembra que nós fomos chamados para a liberdade em Cristo. Fique na paz do Senhor. www.agradabilidade.blogspot.com. No Facebook, www.facebook.com/agradabilidade. Agradabilidade é as coisas boas da vida, com Mônica Sampaio. Fique na paz. Não se esqueça, nós somos um em Cristo.